Olá, turma, muito bom dia. Estamos aqui no dia 28 de outubro, começando mais uma live aqui ao vivo com vocês, 11h27 da manhã. Todas as segundas e sextas-feiras fazemos esses nossos encontros, essas nossas lives. Hoje, excepcionalmente, começamos às 11h27, um pouquinho mais cedo. Então, muito bom dia a todos que estão aqui com a gente, né? O Francislane, a Carol, a Rafaela. Hoje a gente vai ter uma discussão. Rômulo Lira, né? Então todos muito bem-vindos. A gente vai falar sobre trauma do idoso, onde eu destaco 3 pontos essenciais para falar do trauma do idoso. Então a ideia hoje é a gente fazer essa discussão sobre o trauma geriátrico, destacando 3 principais fatores relacionados ao atendimento. Então a gente vai focar aqui no atendimento, tá? Então 3 coisas essenciais aqui que fazem parte, que compõem uma sistematização do atendimento ao paciente, né, idoso. E Daniel, por que você escolheu então de falar hoje no idoso, né? No trauma do idoso? Olha, turma, hoje nós sabemos bem que o idoso hoje é cada vez mais ativo dentro da sociedade. Então, o idoso ele está dirigindo, ele está viajando, ele está trabalhando, ou seja, ele está bem ativo hoje, com a melhora das expectativas de vida aqui no país. Então, acaba sendo mais comum a gente ter pacientes idosos atendidos na emergência. Portanto, é uma condição que a gente tem que estar preparado para atender. Entender, então, essas particularidades do paciente idoso e como isso vai interferir em relação ao meu atendimento, ao atendimento desse doente, né, vítima de trauma lá na emergência. Seja na emergência pré-hospitalar, seja na emergência hospitalar ou na UPA, tá certo? Então a ideia hoje eu vou destacar 3 pontos essenciais em relação ao atendimento do paciente idoso, tá? Justamente na atenção da emergência. Então, bom dia a todos, muito bem-vindos. Quem estiver entrando, quem estiver gostando desse nosso projeto, que começamos no dia 1º de julho, onde todas as segundas e sextas-feiras nós fazemos lives ao vivo, às vezes com convidados especiais. Inclusive vamos ter convidado especial na próxima sexta, onde a gente vai estar falando sobre traumatismo ortopédico, lesão ortopédica. Vamos falar sobre fraturas na próxima sexta-feira, às 13h30 da tarde. E a gente vai ter então convidado especial para estar falando com a gente. Então vai clicando no coraçãozinho, isso ajuda para o Instagram chamar mais pessoas e dizer e avisar que a gente está aqui ao vivo, online com vocês. Alguns avisos, né, de eventos tivemos esse final de semana, sexta, sábado e domingo, o ATLS aqui em Fortaleza, né, foi um curso muito bacana, sensacional, o ATLS aqui em Fortaleza esse final de semana. O nosso próximo curso que teremos vai ser o curso do MLS, que é o suporte nas emergências clínicas no Semário Pré-Hospitalar, onde a gente está aqui em Fortaleza, 9 e 10 de novembro, as últimas vagas já. Depois vamos ter a Masterclass, dia 23 de novembro, Masterclass Trauma APH, onde a gente passa o dia inteiro com atualização em temas fundamentais no pré-hospitalar. No dia 30 de novembro, 1º de dezembro, nós temos o PHTLS aqui em Fortaleza, que segundo já as informações, acho que as vagas já estão encerradas, já foram esgotadas, a turma já fechou com mais de 30 dias, já está com a turma completa aí do PHTLS. Bom, turma, olha só, então acompanha tudo lá no site Tutoria, aqui nas nossas redes sociais, e vocês vão acompanhando. Em breve a gente vai estar, né, com o lançamento de outras novidades ainda esse ano. O ano não acabou ainda não. Em 2020 imagino que vai ter de novidade aí. Pessoal, Eduardo, Samuel, Igor, maior galera junto com a gente aqui. Que bacana. Então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre trauma pediátrico. Então qual que vai ser a ideia aqui? O que é que nós vamos falar aqui? Então o objetivo hoje dessa live é destacar pontos essenciais em relação ao atendimento ao paciente idoso geriátrico na sala de emergência. E eu vou destacar 3 pontos de avaliação que vai fazer a total diferença no atendimento a esse doente lá na sala de emergência, ok? Eu vou então bloquear para comentários. Vamos começar o conteúdo e depois a gente abre ali 5 minutinhos para dúvidas e perguntas de vocês, tá bom? Vamos fazer desse jeito então. Maravilha, pessoal, um grande abraço para todos, fiquem aqui acompanhando, guardem a pergunta, que no final do conteúdo eu libero para vocês fazerem a pergunta aqui. Eu vou fazer então um bloqueio aqui dos comentários para a gente poder começar então a nossa live. Turma, então vamos lá.
3 pontos essenciais. Então, eu já comentei que hoje em dia é comum a gente atender um paciente idoso vítima de trauma. A gente sabe que hoje o idoso ele pode estar vindo na nossa emergência vítima de atropelamento, vítima de colisão automobilística dentro do veículo, acidentado de moto também, vítima de agressão, ferimento por arma de fogo e ferimento de arma branca. Mas o que a gente acaba atendendo mais esses doentes na emergência são vítimas de queda. O paciente idoso, assim como criança, geralmente eles caem muito. Um dos mecanismos de trauma mais comum vai ser, então, a queda nesses pacientes, né, idosos, tá? Bom, qual é o primeiro ponto que eu vou destacar aqui? Turma, eu vou destacar, justamente o ABC. Eu vou destacar que o primeiro ponto é o A, tá? E no A, eu vou destacar aqui em relação para vocês, em relação à questão da via aérea. Vamos lá, turma. O doente idoso, geralmente, ele usa prótese dentária, tá? E qual é a sacada? Se a prótese dentária estiver bem acoplada, turma, não tire essa prótese dentária. Quando a gente tira essa prótese dentária, fica ruim para ventilar, a boca fica murcha, para você colocar a máscara com reservatório, até mesmo para colocar com ambu, isso dificulta a ventilação desse doente. Ok? Esse é um ponto, uma das sacadas em relação ao A desses doentes em relação à questão da prótese. E por outro lado, a gente tem que imaginar que a própria prótese pode ser uma complicação para esse doente idoso, porque ele pode ter um trauma de face, ele quebrar essa prótese e a prótese ser uma causa de obstrução da via aérea. Então fique bem atento a isso. Fazer uma abertura da via aérea ampla, jaw thrust, e se você tiver de preferência uma pinça de manguil, para você poder tirar corpo estranho, e aqui a gente está falando fragmentos da prótese dentária nesses doentes. Uma outra questão aqui no A ainda, da abordagem da via aérea e controle cervical, é que o doente idoso, turma, ele vai ter maior facilidade e riscos de lesões de coluna vertebral, mesmo em baixa energia. Mecanismos que no adulto não faz suspeitar tanto de lesão de coluna, mas aqui no idoso vai ser diferente. Daniel, e só lembrar, idoso eu vou considerar aquele doente acima de 65 anos, tá bom? Beleza, turma? Acima de 65 anos. Então, o doente idoso, numa queda de própria altura, ele pode ter sim uma lesão de coluna vertebral, uma lesão de medula instável. Quedas de própria altura. E queda de própria altura que a gente destaca aqui, turma, é queda no banheiro. Esses pacientes idosos cair no banheiro. Quem trabalha no SAMU sabe disso. Quem trabalha na sala de emergência sabe disso, que boa parte desses doentes eles caem em casa, caem dentro do banheiro. Então, para esses doentes, eles têm que ter o máximo de atenção e fazer restrição de movimento da coluna. Daniel, por que isso, Daniel? Bom, eu tenho que lembrar das características do idoso. E em relação à coluna vertebral, né, o canal vertebral do idoso ele é mais estreito por conta da degeneração óssea. Então você vai ter lá então as projeções ósseas para dentro do canal medular e isso facilita então as lesões medulares. Então não subestime lesões, queda, mesmo de baixa energia de própria altura em paciente idoso. Esse é o primeiro ponto que eu destaco aqui em relação o atendimento do paciente idoso no A. Ok? Vamos para o segundo ponto, então. O segundo ponto, turma, que eu trago para compartilhar aqui com vocês é em relação ao B. E o B a gente faz o que? Ventilação, né? Em relação ao trauma de tórax, em relação aos aspectos da ventilação. Bom, então vamos lembrar. O atendimento ao paciente idoso, turma, envolve um pacote de morbidades. Então você não vai atender um idoso, digamos, rígido. Geralmente esse idoso, ele leva consigo algumas morbidades. E a gente tem que considerar isso no atendimento. Se eu não considerar as características anatômicas e fisiológicas do idoso, se eu não considerar o pacote de morbidades que esse doente tem, esse atendimento não vai ser adequado para o doente idoso. Eu tenho que lembrar disso daí. Ok, então vamos lá. Daniel, que aspectos, então, fisiológicos nós temos alterados na ventilação do doente, na respiração do doente idoso? Bom, a capacidade vital funcional, respiratória desse doente, ela vai estar diminuída.
ok? Então ele não vai tolerar tão bem quanto um adulto um trauma de tórax. Às vezes, mínimo que seja, que leve a alguma contusão na parede de tórax, a fraturas pequenas de arcos costais. A questão é, ele pode não tolerar tão bem uma fratura de costela, um trauma de tórax. E isso levar ao que? A uma atelectasia, uma restrição do padrão ventilatório e uma falência respiratória mais rápida do que o doente adulto. Outra questão que a gente tem que considerar anatômica é a fragilidade óssea. O arcabouço torácico ele vai estar mais fragilizado. Consequentemente, o maior risco de ter o quê? Fraturas de arcos costais e as suas lesões associadas. Eu estou falando de pneumo e hemotórax. E o fato de ser um doente onde tem o maior risco, portanto, de um tórax instável. Porque se ele tem maior facilidade de fraturar a costela, ele vai ter maior facilidade de ter um tórax instável. Concorda comigo? E é assim que a gente tem que imaginar. Um outro aspecto que a gente vai falar nesse doente aqui é a questão da morbidade. Muitos pacientes idosos são pneumopatas e a gente destaca aqui o DPOC. Então, além de ele não tolerar um trauma de tórax em comparação ao adulto, ele vai ter essa morbidade, o DPOC, que isso vai dificultar a troca gasosa. Imagina um doente, turma, idoso, DPOC, retentor de CO2, que tem uma contusão pulmonar, ele tem líquido e sangue dentro do alvéolo. Turma, isso vai comprometer demais a troca gasosa. Isso ele vai reter mais CO2, vai dificultar a troca gasosa para esse doente. E mesmo nesse doente com DPOC, nós temos que oferecer no atendimento inicial, a princípio, uma FO2 de 100% em alto fluxo de oxigênio. Tá? Então não vamos usar uma Venturi para ele, vamos usar uma máscara com reservatório em alto fluxo no paciente idoso, mesmo ele com DPOC. Tranquilo? Em relação à drenagem de tórax, ao raio-x, são os mesmos aspectos, ok? São os mesmos aspectos em relação ao adulto. Então a gente entende que o doente idoso ele não vai tolerar bem um trauma de tórax, mesmo ele sendo mínimo ali, você tem que ficar de olho e atento para essas condições do paciente idoso. Maravilha, turma! Em relação a um outro ponto de destaque aqui, ao nosso terceiro ponto de destaque que eu trouxe para compartilhar com vocês, é em relação ao C, em relação à hemodinâmica, em relação à circulação. E aqui eu já destaco a questão do sangramento. Pessoal, vamos lá. O idoso, algumas das vezes, devido às suas morbidades, ele faz uso de algumas medicações. Ele pode fazer uso de AS, ele pode fazer uso de anticoagulante. Imagina como que deve ser a dificuldade de controlar o sangramento de um doente que está, por exemplo, fazendo uso de Marevan. O doente está anticoagulado. Esse doente ele vai sangrar bem mais. O controle de sangramento desse doente idoso, ele tende a ser mais desafiador, ele tende a ser mais difícil. E a gente tem que dar o máximo de atenção para o controle de sangramento no paciente idoso. Esse paciente idoso ele vai ter dificuldade de estar controlando esse sangramento por si só. Uma outra medicação que eu trago aqui para destacar é o uso de beta-bloqueadores. Pacientes cardiopatas, pacientes hipertensos, é comum o uso de beta-bloqueador. E o que vai interferir isso? Isso vai interferir na identificação do choque hemorrágico nesse doente idoso. Nós sabemos que uma das primeiras respostas ao choque hemorrágico vai ser a taquicardia. E o doente idoso, por fazer uso de beta-bloqueador, pode não ter isso tão evidente. E você não pensar nessa condição e atrasar o reconhecimento do paciente que está em choque, que faz uso do beta-bloqueador. Então, ficar bem atento para essa condição no paciente que está sangrando. E vale lembrar, turma, que o doente idoso, eu costumo dizer que o doente idoso é aquele doente que muitas das vezes ele anda no limite de suas reservas fisiológicas.
Então a gente tem que ser agressivo no sentido de identificar precoce e tratar de maneira adequada. Porque esse idoso ele não vai tolerar muita descompensação. O time de tolerância, o time de compensação dele é muito menor do que num paciente adulto. Então a gente tem que ter cuidado com a reposição volêmica de cristalóide num paciente que já tem insuficiência cardíaca. Você vai levar uma falência cardíaca. Daqui a pouco o doente está fazendo um choque cardiogênico por deficiência de bomba. Então você tem que ir com cautela. E outro detalhe é que é muito comum o paciente idoso ser hipertenso. E vamos supor que os níveis pressóricos do doente habitual daquele idoso que você está atendendo, que foi vítima de atropelamento por moto, seja de 18 por 12. 180 por 120 é o nível pressórico dele habitual. É um idoso que não adere ao tratamento medicamentoso, não costuma ir para o médico, a gente sabe muito disso, muita gente deixa ir para o médico só quando está nas últimas, quando não tem mais jeito, isso acontece. Então, se você atende um paciente idoso e ele faz uso de beta-bloqueador, vamos supor, ele é hipertenso, tem lá esses níveis pressóricos habituais, você atende, roda os sinais vitais, aí mostra lá uma pressão de 120 por 80 e uma frequência cardíaca de 72, o que é que pode acontecer? O profissional chegar e dizer, olha, ô vovô, você está com a pressão melhor que a minha, você está bem, você está ótimo. Então, na verdade, aquela pressão ali, para ele, significa uma hipotensão não reconhecida. E o beta-bloqueador não vai, então, vai impedir a resposta de taquicardia, vai atrasar isso daí. E aí você vai atrasar o diagnóstico, atrasa o tratamento e encurta a morbidade e mortalidade desse doente. Então a gente tem que ficar bem atento para essas considerações fisiológicas de morbidades e de resposta ao trauma no doente idoso. Então a nossa sistematização, turma, ela vai ser a mesma, é a mesma sistematização. O que eu preciso é aplicar as características do idoso no meu atendimento a esse paciente vítima de trauma que tem mais de 65 anos e que tem muitas morbidades, né, associadas. Então o doente, ele vai ter, esse paciente idoso, turma, ele vai ter uma facilidade, uma exposição e riscos maiores de complicação do choque hipovolêmico muito maior. Falência respiratória, falência renal, falência hematológica muito maior do que um paciente adulto. Então a gente tem que ser rápido no gatilho para identificar essas condições no paciente idoso e a gente poder oferecer o melhor tratamento e a melhor assistência para esse doente. Então foi esses 3 pontos de consideração que eu trago e destaco aqui para vocês em relação ao doente com trauma e ele ser um paciente idoso lá na sala de emergência ou no atendimento pré-hospitalar. Beleza, turma? Vamos abrir aqui para considerações, para perguntas. Se vocês têm algum comentário, querem mandar alguma pergunta. Então a gente focou aqui de maneira objetiva e importante em 3 itens, em 3 pontos essenciais para o atendimento do paciente idoso, onde nós falamos aqui sobre a questão da via aérea, sobre a questão da coluna cervical, sobre o padrão ventilatório, o trauma de tórax nesse paciente idoso e a respeito da circulação e os componentes de circulação que vão interferir na resposta do atendimento idoso vítima de trauma. Mande aí a sua pergunta, mande aí a sua consideração para a gente interagir daqui, tirar outras dúvidas, conversar outras coisas a respeito desse paciente idoso. E aqui é assim, eu gosto disso aqui ao vivo, olho no olho, né, sem filtro, para a gente poder compartilhar, discutir sobre um tema tão importante como esse no atendimento de emergência. Então manda a sua dúvida, muito grato aí pela participação de todos vocês aqui hoje, plena segunda-feira. Desejo já a segunda-feira aí pancada, no bom sentido. Uma excelente segunda-feira para todos vocês. Então vamos lá, mandem a pergunta, deixem ficarem acanhados aí, mandem a pergunta de vocês, uma dúvida, né? A sua dúvida pode ser uma dúvida de outra pessoa também, e daqui a gente pode estar discutindo outras coisas. Francilane, no caso do protocolo de raio-x, no idoso mudaria
do paciente idoso, no caso de protocolo de raio-x no paciente idoso, isso mudaria? Bom, não mudaria. A gente segue o mesmo protocolo, lembrando que raio-x, quando a gente vai pedir o raio-x de coluna, a gente vai pedir um raio-x de coluna cervical, perfil, turma, ele consegue excluir 85% das lesões. Se você quer investigar mais a coluna cervical, aí você vai pedir a transição, a incidência transoral para ver odontoide, atlas e axis também, mas principalmente para ver odontoide e AP da coluna cervical. Hoje a tomografia, onde você tem acesso rápido à tomografia, acaba ocupando esse espaço do raio-x, você acaba fazendo a tomografia multislice, que é muito rápido e ela é bem precisa, cortes, né, de 5 milímetros e você acaba tendo. Então o protocolo de raio-x continua o mesmo para esse doente, tá bom? Boa, Francilante, sempre participando, sempre ativo, perguntando aqui com a gente. Eduardo, grande Eduardo, médico do Senhor Paé, nosso instrutor do PHTLS, desvio de coluna, rigidez de tórax, alterações anatômicas podem prejudicar a avaliação do A e do B? Sim, né? Inclusive, vamos lá, desvio de coluna, pacientes que têm alterações cervicais, né? Onde você vai ter aquele doente que ele vai deitar lá na maca, ou na prancha, que ele não vai encostar. Ele não encosta a cabeça. Isso dificulta a mobilização do pescoço. Inclusive, tá lá na mnemônica de via aérea difícil, quando você identifica lá o Lemon, né, e tem lá o N, neck, pescoço, a falta de mobilidade do pescoço, isso vai dificultar, então pode dificultar, você tem que identificar isso por uma via aérea difícil. A rigidez do tórax, turma, pode ser uma dificuldade para ventilar o doente. Inclusive o ambu, não sei se vocês lembram lá do ambu, ele tem uma válvula de pressão. E aquela válvula de pressão, você veda aquela válvula de pressão para aumentar a pressão nessas circunstâncias. Por exemplo, paciente com restrição pulmonar, paciente obeso, que está lá deitado, com pressão abdominal no tórax, você conseguir ventilar ele mais adequadamente. Tá? É um paciente grande queimado, com queimadura circunferencial do tórax, você ventilar ele, aumenta a pressão dentro do dispositivo da bolsa válvula máscara e você consegue, né, aumentar então a ventilação. Boa, Eduardo, boa pergunta aí, show, cara, sempre bem participando aqui com a gente, tá? E é isso, vamos perguntando, vamos tirando algumas dúvidas em relação ao paciente no trauma no idoso, que acaba sendo muito comum no nosso dia a dia, e a ideia é a gente poder compartilhar isso aqui, beneficiar mais pessoas nesse projeto live que salvam vidas todas as segundas e sextas-feiras. A gente tem esse nosso compromisso aqui com vocês em compartilhar conteúdos relevantes e se disponibilizar para tirar dúvidas, discutir alguma coisa, trocar ideias e aprender também, logicamente, que essa é a ideia, esse é um propósito, né? Temos o Emergency Day, dia 9 também, primeiro simpósio de medicina de emergência da Abramed, na verdade do Hospital Otoclínica, né? Medicina de emergência, quem representa no Brasil é a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Show, turma! Olha só, a Iva tem uma pergunta, a Iva, enfermeira lá do IJF, do grupo de trauma, em relação ao reconhecimento da acidose metabólica, o que pode ser diferente. Ô Iva, boa pergunta, né? E lembrando que a acidose metabólica, ela entra como uma das tríades letais no paciente vítima de trauma, coagulopatia, acidose metabólica, né, hipotermia nesse doente. Então, a acidose metabólica, ela vem de má perfusão. E a má perfusão, ela vai levar a um metabolismo anaeróbico, onde você vai ter a produção de ácido lático. E esse ácido lático é a primeira resposta lá que vai se desencadear, que vai levar a uma acidose metabólica. E no doente idoso, turma, essa acidose metabólica, ela vai depender muito do momento do reconhecimento, né? E o doente, a homeostase do doente idoso, ela já é fragilizada, ele não consegue compensar. O efeito tampão daquele doente acaba sendo mais difícil do paciente idoso, porque você vê a hipotermia piorando também, e o doente idoso, ele é mais sensível à hipotermia. Então o que a gente pode dizer em relação a isso, Iva, é que o reconhecimento ele tem que ser precoce, através de uma gasometria arterial precocemente nesse doente, até para você ver os parâmetros de PO2, PaCO2, né, de PCO2 nesse doente, tá? Então, ser
rígido em relação a tentar antecipar o mais rápido possível essa identificação do doente com acidose metabólica no paciente idoso. Boa, Iva, valeu a sua participação aqui, maravilha, muito bacana. Turma, então vamos ver aqui lá. Então aumenta o anion gap e o lactato, né? Sim, olha só, porque o anion gap, né? O Base-X6, ele é um parâmetro para avaliação de choque, né? Então quanto maior o consumo do Base-X6, do excesso de base, vai ser pior para o doente, né? Então a gente sabe que o doente que tem um Base-X6 maior do que 10 está associado a uma mortalidade de 40% ali no atendimento vítima, em torno de 30 a 40% de mortalidade no paciente vítima de trauma com um choque hemorrágico, tá? Então o Base-X6 ele é um excelente parâmetro, inclusive na 10ª edição do ATLS, né, o Base-X6 ele entra lá em uma das linhas da classificação do choque hemorrágico, que lembram que é de 1 a 4. E o Base-X6 ele te dá o diagnóstico, te dá a gravidade do choque hemorrágico do doente. Então ele é um excelente parâmetro metabólico, Base-X6, assim como é o lactato. Mas existem outras condições que vão alterar o lactato também, por isso que a gente fica de olho muito também mais no Base-X6. Ele ganhou um espaço dentro da nova classificação do choque hemorrágico lá do ATLS. Beleza, turma? Maravilha. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Então, quem estiver gostando, clica no coraçãozinho aí, curte, faz um print aqui da tela, coloca nos seus stories, me marca e vamos divulgar isso para mais pessoas, esses momentos que são bem bacanas, que eu gosto muito e tenho me dedicado a fazer todas as segundas e sextas-feiras e em outros momentos também, tá sempre procurando compartilhar aqui com vocês, né? Essas lives, elas ficam lá depois, né? O Francilânio, nosso aluno do Encive, fica lá disponível na nossa plataforma virtual do Encive, eles têm acesso depois a ficarem vendo as nossas lives lá. Por aqui fica por alguns instantes e depois fica lá para a galera do Encive. Turma, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que a nossa Masterclass Trauma PH, para quem quiser chegar a um outro nível de entendimento, de conhecimento, nível mais elevado de pré-hospitalar, vai então ter nossa nova turma, dia 23, aqui em Fortaleza, um sábado inteiro de atualização, convidados especiais em relação a um alto nível de atualização do trauma no atendimento pré-hospitalar, turma. Então, vai lá no site do tutoriasaude.com.br e acompanha tudo, acompanha a gente aqui. Turma, grande abraço, Renata, nossa interna, grande abraço para todos vocês, JP, Jadson, Iva, todos vocês, uma excelente semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau, turma, a gente se encontra por aqui. Tchau, tchau.